Bom dia, senhores. Hoje é domingo. Prima pobre está aqui brincando. Eu não considero que seja um trabalho, sim, uma brincadeira, uma experiência. Mais um linearzinho BJ300 que eu modifiquei. Basicamente, ele não fica tão limpinho, né? A modificação, eu confesso que fica feia. Atenuador, regulador de tensão, regulador de bias para o tanque final, transistorzinho que ao ser comutado a transmissão ele aplica uma tensão nesse regulador que regula em 8 volts, que alimenta esse transistor aqui para o ajuste de polarização do estágio final. Então assim, se fosse reunir tudo isso numa placa, ficaria bonito, mas seria muito trabalhoso e meu tempo é bastante curto, então ficou um serviço assim, um aspecto feio, confesso, mas funcionando direitinho. Essa parte de polarização, aqui ainda vou colocar um cooler, também alimentado por esse setor aqui. Na hora que apertar a transmissão, o cooler gira, refrigera, soltou a transmissão, ele para. Até porque esse aqui não aquece muito não, o cooler é mais uma questão de segurança. Agora tem uns detalhes interessantes. Eu tive que refazer esse transformador aqui, que com o enrolamento original, da forma que ele vem enrolado originalmente, ele tem uma relação de onda estacionária extremamente alta, tendendo ao infinito. Eu refiz o enrolamento, melhorou um pouco, não ficou grande coisa não ficou como deveria, mas melhorou bastante. Aparentemente, principalmente nas frequências altas, ele não tem, a impedância de entrada não dá exatamente 50 ohms. Nas frequências mais baixas se aproxima um pouco mais. Mas isso daqui, se o cara for tentar resolver, vai demandar muito tempo e enfim. De forma que a questão interessante está aqui, que é um atenuador em aproximadamente, não é exatamente, aproximadamente 10 dB. O proprietário desse linear tem um igualzinho, exatamente igual. E quando eu fiz a modificação, isso daqui foi calculado para 6 dB. Mas esse já é diferente, o ganho aqui já é diferente. Por isso que é importante o circuito DLC, porque gerencia isso, né? Como aqui não há como colocar um circuito DLC, daria para pegar uma amostra aqui da saída e aplicar no rádio, e aí isso aqui gerenciaria o rádio, mas é algo um tanto complexo de fazer e não é o objetivo aqui. Isso aqui é uma brincadeira, né? Um quebra-galho, e você começa a aplicar muitas modificações aqui e acaba ficando um troço muito caro e não compensa. Bom, neste caso, nesse atenuador aqui, eu acrescentei um item interessante que eu não fiz no outro, que é esse circuitozinho aqui. Por quê? Quando você vai de 3,5, 7, 10 MHz por aí, você excita com 10 watts e ele dá lá o resultado de 140, 150, depende. Só que quando você vai subindo a frequência, vai exigindo mais excitação e automaticamente exigindo um resistor aqui maior, porque esses dois resistores aqui somam 6 watts mais ou menos. Se eu começar a subir muita potência na entrada aqui, ele começa a aquecer muito. E aí precisa estar mexendo no rádio, aumentando potência, diminuindo potência conforme muda de frequência. Então eu pensei numa ideia básica. Está aqui o atenuador em T. Aqui nessa chave, essa chavezinha aqui que originalmente vem para mudar a atenuação, eu acrescentei mais um resistor que foge do cálculo do atenuador, na verdade. Apenas para aumentar a atenuação, vamos dizer. Eu nem calculei com ela aberta para quanto vai a atenuação, eu calculei com ela fechada. Até porque ela só tem efeito, na verdade, quando está em 80 e 40 metros, devido a esse circuito aqui que eu já vou explicar. Quando é colocado esse mecanismo aqui, nas frequências altas, basicamente está bypassando. Então, quando joga esse mecanismo aqui, é como se estivesse jogando uma carga apenas em paralelo, então tem pouco efeito. Inclusive até contrário, quando abre essa chave, que era para reduzir a potência, ele aumenta. Por quê? Porque aumentou o valor da carga aqui que estaria para o terra. Então ele aumenta a excitação nas frequências altas. Quando fecha, ele diminui porque, teoricamente, reduziu o valor resistivo daqui, né, da carga e freia. Ele ficou com um efeito contrário nas frequências altas. Porém, em 80 e 40 metros, não. Ele tem um efeito quando abre, diminui, quando fecha, aumenta a potência. Eu fiz isso aqui porque esse aqui é um circuito ressonante, frequência de operação ou frequência ressonante, em 28 MHz. Para evitar que eu tenha que ficar aumentando e baixando a potência do rádio, então com 10, 12 watts
em todas as bandas eu consigo mais ou menos a mesma resposta lá do outro lado. Então, quando eu vou me aproximando de 27, 26 e pouco, ele já começa a dar mais passagem por aqui do que por aqui. E chegando em 28, ele dá máxima passagem com um LC série. Então, na frequência de ressonância ele tem impedância mínima. Então, ele basicamente bypassa o atenuador nas frequências altas. Quando eu vou descendo as frequências, isso aqui vai criando um caminho mais longo, vamos dizer assim, uma impedância maior, uma reatância maior, e o sinal passa a trabalhar por dentro do atenuador. Vamos dizer que uma gambiarra interessante. Mas ficou plano de maneira que vocês vão ver aqui como ficou. Eu estou com o rádio ali em 28.500 com 10 watts. Isso pode ser observado aqui, quer ver? Colocar na escala de 30, 10 watts. Voltar para a escala de 300, ligar o linear. Tá lá. Dá foco danado. Uns 120 watts mais ou menos. Agora eu vou para o outro extremo. Sem aquele efeito que eu falei. Deixa eu colocar a chave. Aqui está aberta, ou seja, está com o resistor introduzido. Se eu fecho ela agora e elimino o resistor, basicamente não mudou nada. O efeito maior é entre 18 e 14 MHz. Bom, vamos agora para 14 MHz, por exemplo. Eu continuo com 10 watts. $11 watts mais ou menos. Ligo o linear. Tá lá. Quase 150, pode ser visto nesse outro aqui. Perto de 150. Se eu coloco a chave na condição de aberta, ou seja, com o resistor introduzido, esse resistor aqui introduzido no circuito, era para cair a potência, mas não é o que vai acontecer. Ela aumenta. Vai para quase 200 watts. Aquilo que eu falei. Vamos lá. Esquecendo a chave, deixar ela na posição normal. Eu vou para 7 MHz. Continuo com 10 watts. 11 watts mais ou menos. Ligo o linear. Tenho lá quase 150 watts. Aqui eu baixei a estação. Aquilo que eu falei, a chave funciona em 80 e 40, funciona, então quase 150 watts. Vou para 80 metros, mesmo procedimento. Aqui já dá quase 12 watts. Ligo o linear e eu tenho 150 watts. Então, apesar de não muito bonito, mas esse circuito me deu um equilíbrio razoável ao longo de toda a banda. Ficou mais ou menos plano. O cara pode estar com 10 watts e não se preocupar com entre 10 e 12 watts e não se preocupar com a frequência em que está, porque a resposta vai ser mais ou menos plana, entre 110 a 150 watts. Mais ou menos isso. Agora vou colocar o cooler aqui e o resto da modificação está pronto. Futuramente eu vou ver se eu padronizo uma plaquinha dessa, ver se vale a pena padronizar uma plaquinha dessa aqui. Vai ficar tudo montado numa placa bonitinho. Mas por enquanto eu estou fazendo meio na base da gambiarra. Mas fica legal, funciona bem mesmo. Ok, senhores, um abraço para todos e votos de paz e boa semana.